Hoje eu quero falar sobre o Evangelho de Fariseus. Eu tenho certeza de que a maioria dos irmãos acompanharam de perto, pelas redes sociais, o que aconteceu nos últimos dias com a música chamada Evangelho de Fariseus. Se não acompanharam, hoje terão um breve vislumbre do ocorrido. A música Evangelho dos Fariseus, da cantora gospel Aimee Rocha, vem gerando polêmicas no meio religioso e político. Pode passar a próxima tela, isso. Vem gerando polêmicas no meio religioso e político do Brasil, desde a sua apresentação no reality show Dom Reality, no dia 20 de fevereiro. Na ocasião, a artista soltou a voz e emocionou o time de jurados e o público com a canção Evangelho de Fariseus, que faz uma reflexão sobre o farisaísmo religioso e trouxe menção à ilha de Marajó, localizada perto de Belém, no Pará, denunciando que lá, na ilha de Marajó, crianças são vítimas de crimes como prostituição infantil e tráfico de drogas. Como a amada igreja aqui presente sabe que o vosso pastor é um pastor voltado na defesa da criança, interessado em que crianças possam ser atendidas. Aí está a proposta do Colégio Batista, que é uma proposta de combate ideológico, e também agora o nossa CASB, Centro de Ação Social Bethesda, que se funcionará aqui, desse lado de cá, já com um investimento considerado, onde estaremos atendendo famílias carentes, muitas, centenas de famílias carentes, visando também as crianças. Então eu não poderia ficar calado e não me posicionar a respeito disso. Essa denúncia de vítimas de crimes como prostituição infantil e tráfico de órgãos é um problema gravíssimo e já foi trazido ao conhecimento da sociedade brasileira pela ministra Damares Alves no governo passado, e vergonhosamente ocultado por discussões políticas, e até denunciada. A Damares foi pelo Ministério Público a pagar 5 milhões de reais por calúnia aos moradores de Marajó. Mas agora surge uma pessoa de lá, e que não está envolvida com os aspectos políticos, para que com essa música denunciasse o que está acontecendo, não só lá em Marajó, mas no Brasil e no mundo. Ela fala sobre o farisaísmo religioso e muitas pessoas ficaram ofendidas por causa disso. Quantos de nós viramos o rosto para questões gravíssimas como essa? Não queremos comentar. E se crianças estão sendo estupradas, estão sendo violadas, está havendo morte, sequestro, para obtenção de órgãos e tráfico de órgãos, nós que nos conceituamos como cristãos, não podemos ficar calados. Temos que orar e temos que agir, denunciando o erro. E naquela questão de Marajó, nós nos calamos. E agora, com a situação gravíssima dos Yanomamis, que chegou a um número absurdo de índios Yanomamis com peso de criança, e crianças morrendo aos montes, por desleixo do governo federal, que tanto acusou o outro governo de ter abandonado os Yanomamis. A própria Aimee, no reality show, ela disse o seguinte: Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, minha terra.
E lá tem muito tráfico de órgãos. Lá é normal isso. Tem pedofilia em nível hard. As crianças de 5 anos, quando veem um barco vindo de fora com turistas, e aí ela chora nesse momento, para, e continua. Marajó é muito turístico, e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas de 6 e 7 anos saem numa canoa e se prostituem no barco por R$5. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, foram registrados entre 2016 e 2022 5.440 denúncias pelo Disque 100 de exploração sexual de menores no estado do Pará. Nós estamos falando só do estado do Pará. Com a forte repercussão da canção de Aimee Rocha, a cantora cristã atingiu rapidamente a marca de mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e abriu margem para uma discussão que não havia sido feita lá atrás, mas necessária pelos crimes que ocorreram e ocorrem na ilha do Marajó. A música critica, e aqui eu quero começar a trazer para nós, a música critica a hipocrisia de quem se diz cristão e não é. E com certeza é um tema muito atual. Em entrevista, Aimee Rocha afirmou que a música não é um ataque à igreja, mas sim um chamado à reflexão. E nós agradecemos ela por isso. Não é hora de nos proteger. Se há hipocrisia em nós, nós precisamos deixar essa hipocrisia. Ela disse: precisamos voltar aos ensinos de Jesus Cristo e colocar em prática o amor ao próximo. Me diz se isso que ela está falando não é uma verdade absoluta que temos que concordar. Talvez você não esteja entendendo bem, mas daqui a pouco nós vamos ouvir essa música, mas com versos fortes. A canção questiona o comportamento religioso que se distancia dos ensinos de Jesus Cristo. Ela denuncia os falsos cristãos, ou os cristãos hipócritas. Pessoas que se consideram cristãs, mas não agem como se fossem. Ela denomina muito bem esse tipo de pessoa como fariseus. Mas pastor, fariseus, quem são esses fariseus? Os fariseus, o mais poderoso grupo religioso da época de Jesus, muito mais do que os saduceus, eram muito rígidos em sua obediência às suas tradições. E aí aqui está a hipocrisia e por que a Aimee canta dizendo que acontece o evangelho de fariseus. Eles eram obedientes às suas tradições e consideravam-nas mais importantes do que as profecias bíblicas. Eles não seguiam a lei escrita de Deus, porque davam mais importância às tradições orais que tinham recebido dos seus antepassados. Então eles acreditavam que ambas, as tradições orais e as profecias, eram a vontade de Deus. Porém, na maioria das vezes, as tradições orais colidiam com a palavra de Deus, com o bom senso. Jesus não seguiu as tradições orais e cumpriu integralmente as profecias. E por isso ele foi duramente atacado e perseguido pelo farisaísmo. Evangelho de Fariseus, Aimee Rocha. Nós devemos pensar, escutando essa música, que devemos voltar os nossos olhos nesta noite para todo esse significado que a letra dessa música nos confronta
e relacionar isso com a palavra de Deus, que aliás é uma dialética que deve acontecer sempre. Nossas palavras devem ser questionadas se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Nossos pensamentos devem ser questionados por nós mesmos, para que nós não caiamos num farisaísmo, para que as pessoas não nos critiquem de crer numa coisa e praticar outra. Será que você não está agindo como um fariseu? Seguindo a Bíblia, mas também seguindo outras fontes? É uma pergunta muito honesta e muito necessária. Será que você tem dito ser um cristão, mas tem agido contra a palavra de Deus? Será que você está tão envolvido com a bolha do sistema que a Aimee Rocha canta, que não tem obedecido fielmente à palavra de Deus, porque se envolveu com esse sistema mundano? Ela não está dizendo que o evangelho é farisaísmo. Ela está dizendo que há um evangelho que está sendo vivido, e esse evangelho é de fariseus. Isso acaba nos atingindo, porque esta música, embora não seja uma música integralmente gospel, ela critica essa nação que se diz cristã e permite que coisas como esta aconteçam. Porque se de fato todos nós fôssemos cristãos e não fôssemos cristãos fariseus, nós não estaríamos escolhendo só os nossos e não deixaríamos o João desaparecer. E não é só o João. E Jesus nos traz uma discussão, tanto no capítulo 11, como no capítulo 12 de Lucas, que nós precisamos parar para conversar sobre isso. Porque Jesus nos recomendou a termos cuidado com algo que era forte na vida deles, dos fariseus, e que pode também dominar nossos corações e mentes. Lá no capítulo 12, verso 1, ele diz assim: nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Uau! Esse meio tempo, que está escrito ali, nesse meio tempo, foi porque no capítulo 11 Jesus condenou as atitudes dos fariseus de forma veemente. Um grupo religioso que dizia seguir a Deus, o Deus Yahvé. No entanto, eles estavam completamente errados porque queriam seguir uma tradição oral. Uma tradição oral que não coadunava com o caráter de Deus. E por isso, tanto no capítulo 11 como no capítulo 12, Jesus condena a hipocrisia. A hipocrisia. A hipocrisia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É um resumo quase que coloquial desse termo hipocrisia. Faça como eu digo. Era a máxima do fariseu: faça isso. Mas eles mesmos não observavam. Então, como impedir que isso não aconteça conosco? Nós que somos cristãos. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quem é cristão, provavelmente 100% desse auditório vai levantar as mãos dizendo: eu sou cristão. Agora a questão é: eu sou um cristão que digo para alguém fazer uma coisa que eu não faço? Ou eu sou um cristão que eu digo para alguém fazer, eu prego o evangelho, eu falo sobre Deus e eu ajo também dessa forma? Eu sou o primeiro a realizar. Porque, meu amigo, esse púlpito aqui não é um púlpito para amaciar o ego do coração de ninguém.
Esse púlpito foi colocado aqui para contestar, para nos confrontar com a palavra de Deus. E eu não estou dizendo do que eu acho, do que eu penso. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então, como não estarmos incluídos na música de Aimee Rocha? Como é que eu faço? Nessa hora, minha cabeça quase que bugou, porque há tanta coisa. Mas eu escolhi aqui algumas coisas que eu queria compartilhar, pelo menos 3 coisas. Como não ser um cristão fariseu? Como não ser um cristão fariseu? A primeira dica que eu dou para você: aceite que a sua identidade não é mais sua. Enquanto você não entender isso, você vai ter dificuldades para se colocar, para se identificar como servo, serva do Deus Altíssimo. Nós estamos numa época de questionamentos da identidade. Nós estamos numa época de desconstruções de identidade. Estamos numa época difícil, mas para os que já receberam Jesus Cristo como Salvador, e se você ainda não fez isso, essa noite é uma noite propícia, o nosso corpo se torna o templo de Deus, morada do seu Espírito, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Essa é uma tese firme, não tem como ela ser retirada do seu plumo. Ela é base sólida do cristianismo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em mim, e aí a minha identidade não é mais minha, é a identidade dele. E há nesse texto uma verdade profunda que nos obriga a fugir de toda hipocrisia. Olha o que está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 19. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Essa é uma verdade sólida para quem se diz cristão. Se você se diz cristão e não sabia dessas verdades, talvez você não seja um cristão. O verso seguinte, ao 19, o 20, ele é mais contundente ainda. Ele diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então isso significa que não há espaço para hipocrisia para quem se diz cristão. Não há espaço para dissimulação. Somos do Senhor e ponto final. Paulo, falando aos crentes de Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou morto, crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdade nua e crua do Evangelho de Jesus. Então, se você não quer ser um cristão fariseu, aceite que a sua identidade não é mais sua. Enquanto perdurar a ideia mundana que precisamos deixar a nossa marca no mundo, tudo vai continuar de mal a pior, para nós e para os outros. É a marca de Cristo que o mundo precisa, e não a nossa marca. Quando você entender isso, que não pertence a si mesmo, e que foi comprado por um alto preço, poderá honrar a Deus através do seu próprio corpo. Talvez algumas desonras que torna você hipócrita aos olhos de outras pessoas, é porque você não honra a Deus através do seu corpo, porque você não está alinhado com a mensagem da palavra de Deus. Você morreu para o mundo e Cristo vive em você. Coloque isso na sua cabeça. Diga comigo: eu morri para o mundo
eu sou de Jesus. A segunda dica: como não ser um crente fariseu? Admita seus erros, peça perdão e tome novos caminhos. Não adianta fazer de contas que você não errou. Não adianta disfarçar. Você não vai enganar a Deus e nem a ninguém. Às vezes o cristão, aquele que se diz cristão, ele entende, não sei por que cargas d'água, que ele, quando se torna um cristão, ele se torna uma pessoa perfeita. E não é isso. Nunca foi e nunca será. Só quando nós formos levados para a glória. A importância do cristianismo não está apenas em nos esforçarmos para não errarmos. Não. Está também na capacidade que temos de reconhecer que erramos, pedir perdão e tomar novos rumos. Que, aliás, é algo que está sumido da nossa sociedade atual. Todo mundo está vendo que a pessoa errou, todo mundo sabe que ela errou, mas ela não tem a coragem de honrar a Deus no seu próprio corpo e dizer: olha, eu errei e eu estou errado. Porque se não tivermos a capacidade de reconhecer os erros se tornarão acertos. Porque eu não quero admitir que errei. Então, se eu não admito que eu errei, vai ficar aquela impressão de que o que eu fiz é certo e não é. Principalmente daqueles que estão afastados da orientação da palavra. A palavra vai dizer: você errou. A palavra não amacia para nós. A palavra de Deus, como diz o livro de Hebreus, é como uma espada que corta. Ela penetra até o fundo de nossas almas e divide o que é certo, o que é errado. Então muitas pessoas ficam preocupadas. Será que o pastor hoje vai falar contra os alcoólatras? Não, eu não sou contra os alcoólatras, eu sou contra o álcool. Será que o pastor hoje vai falar sobre a homossexualidade? Não sou contra os homossexuais. Eu sou contra a homossexualidade, porque a Bíblia diz que a homossexualidade é pecado. Será que o pastor vai falar sobre corrupção? Hoje a corrupção já se transformou em coisa normal. Será que o pastor vai ir contra a corrupção? Vou, porque eu não sou contra os corruptos, eu sou contra a corrupção. Os corruptos precisam de salvação, os homossexuais precisam de salvação, como nós precisamos de salvação. Não, nós precisamos admitir nossos erros diante da cristalina verdade da palavra de Deus, da indubitável palavra de Deus. A palavra de Deus não fica tendenciando ao prazer para agradar a mim ou a você, não. Provérbios 28, verso 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos a Bíblia, é um livro fiel. A Bíblia não traz para nós as histórias dos nossos heróis maquiada, tirando as coisas que eles fizeram de errados, não. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ela não escondeu que Davi adulterou com Batseba, lá em 2 Samuel, capítulo 11. Não. Quando Davi adulterou com ela, ele tentou consertar o seu erro com outros erros. Tirou Urias, esposo de Batseba, do posto de trabalho como soldado na guerra. Está lá no verso 6. Depois ele tentou ludibriá-lo com conversas, lhe deu um presente, o embebedou e fez com que fosse portador, depois que Urias, mesmo bêbado, não conseguiu entrar na casa, porque ele honrava a Deus. Ele falava: como eu vou entrar na minha casa e ter relações com a minha esposa, se a arca da aliança está lá na batalha? Não posso. Urias honrava a Deus com o seu corpo. As necessidades de Urias eram menores
do que a sua obediência e fidelidade a Deus. E aí então o que Davi fez? Fez com que o próprio Urias levasse a carta que o mataria, até que Davi foi repreendido pelo profeta Natã. E ainda Davi tentou corrigir o erro depois da morte de Urias, casando-se com Batseba. Esse foi um período muito hipócrita na vida de Davi. Hipócrita é quando eu uso uma máscara para exercer alguns papéis no teatro. Nós não temos autorização de Deus de interpretar papéis. Nós temos que ser autênticos. Autênticos. Se a nossa autenticidade ela vai fazer com que percamos alguns amigos, você deve fazer a escolha se você prefere mais a Deus ou seus amigos. E por último, última dica: como não ser um crente fariseu, um cristão fariseu, perdão. Decida quem você vai querer agradar nesse mundo. E aí aqui é difícil demais, né? Hoje estamos com uma dificuldade tremenda. Queremos agradar a todo mundo, que deixa até a nossa cabeça fervilhando. Me lembro uma ocasião em que um pastor veio contar para mim uma piada que usava o nome de Deus. E ele contou a piada, eu fiquei olhando para ele e ele ria. E eu, sério, porque eu não ia rir para agradá-lo? Às vezes nós ficamos tão preocupados com o que as pessoas vão pensar a respeito de nós, principalmente quando nós somos autênticos, não estamos interpretando um papel, somos autênticos, fomos selados com o Espírito Santo, temos a presença do Altíssimo em nós, morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. O mundo está precisando da nossa autenticidade, e nós nunca vamos conseguir ser autênticos querendo agradar as pessoas. Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, deixou claro que o fermento dos fariseus é mesmo a hipocrisia. Preste atenção ao que ele disse aos cristãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 9 e 10. Ele diz assim: já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. É óbvio. Essas pessoas, nós temos que ter um tipo de relacionamento, mas é um relacionamento para pregar o evangelho transformador para elas. Não é para a gente poder ter comunhão com elas, porque o Espírito que está em nós, ele se entristece quando nós entramos em comunhão com aqueles que blasfemam de Deus, desobedecem a Deus, ridicularizam a Deus. Jesus não falou assim: ide por todo mundo e fiquem amiguinhos das pessoas. Não foi isso. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os e ensinando-os o certo e o errado. Mas olha, segura o queixo aí para não cair, porque o restante do texto continua falando e vai falar sobre os cristãos fariseus. Olha o que diz o verso 11: mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Por favor, amados e queridos ouvintes, não tentem depurar a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus no seu coração.
Não tente, não, peraí, pastor, aquilo ali não é bem isso que ele está falando. Não, é isso mesmo que está falando. Ele está falando para não associar-se a dois grupos de pessoas. Aos incrédulos deste mundo, ele está dizendo, você não pode ter comunhão e intimidade, porque o espírito dele não é o mesmo espírito seu. Só o evangelho transformador vai dar a eles capazes de entrarem em comunhão, de receberem o mesmo espírito que você tem. Aí ele vai e diz, mas eu estou escrevendo para que você não se associe. A palavra associar-se aqui, ele está dizendo em termos de intimidade, de ter relações, intimidades, serem amigos mesmos, com qualquer que, dizendo-se irmão. Aí está o evangelho do fariseu. Aí está o fariseu, que vive um evangelho de fariseu. A Aimee Rocha não disse que o evangelho nosso é fariseu, é de fariseu. Ela disse que tem um evangelho de fariseus. E ao que vimos até agora, o evangelho de Jesus nos mostra que quem não está de acordo com ele, acaba não vivendo o evangelho de Cristo de verdade. Concluindo, um episódio muito impressionante descrito pelas Escrituras Sagradas e que mostra algo semelhante a isso, é o que aconteceu com os filhos de Seva, que está relatado lá no livro de Atos, no capítulo 19. Eles tentaram usar da autoridade e do poder do evangelho, e eles não tinham esse poder, porque eles não tinham o Espírito selado em seus corações. Hoje, infelizmente, nós encontramos muitos cristãos sem autoridade alguma. E o Senhor disse que Ele nos daria autoridade para pisar em escorpiões, pisar em serpentes. Ele está dizendo sobre os demônios, sobre o mundo espiritual. Hoje tem cristãos que nem percebem que por trás de uma série de coisas está o laço do diabo. Não tem autoridade, não está ali, dependente do Senhor. Você perdeu hoje de manhã, ouviu? Você não veio de manhã. Nós fizemos uma exegese do texto de Salmo 23, verso 1. Adonai roi lo axer. O Senhor, Adonai, meu Deus, roi, amigo íntimo, não me faltará. Não é o entendimento que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, não é isso. É que na luta, na batalha, em todo lugar que eu tiver, não me faltará a presença do amigo íntimo. Foi bênção hoje de manhã. Aliás, nós tivemos 2 decisões ao lado de Cristo hoje de manhã. Eu fiz apelo, não fiz? Fiz apelo de manhã e falei, se quiser aí, você se vira aí com o cartão. Aí a pessoa foi lá e pegou o cartão e recebeu Jesus. Porque ele não quer viver sem a presença de um amigo fiel. Então tem muita gente sem autoridade porque não tem esse amigo fiel. E os hipócritas fariseus, chamados filhos de Seva, tentaram. Está lá, Atos 19, verso 13 a 16, que diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno, usando uma pessoa, lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Irmãos, quando eu olho esse texto,
que eu vejo o maligno dizer assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei bem quem é Paulo, mas você, quem é? Você que se diz cristão, quem você é? Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não há espaço para um evangelho de fariseus, um evangelho sem ética, um evangelho onde a moral de Deus expressa na palavra de Deus dá lugar para a moral nojenta desse mundo. Você precisa escolher a quem você quer agradar, se é a Deus ou se é a você mesmo, se é Deus, se é este mundo. Há muitas pessoas tomando uma surra do diabo por causa da hipocrisia. Se você não for hipócrita, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Você acredita nisso? Ele vai te honrar.